Quem são os personagens que aparecem? Zaqueu e Jesus. Então todo mundo conseguiu entender que na história aparecem dois personagens, Zaqueu e Jesus. O que aconteceu na história? Isso mesmo. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Aonde que essa história se passa? Jericó, na cidade de Jericó. E quando que isso aconteceu? Olha, essa parte ela é mais simples, essa resposta que parece, porque a gente não vai utilizar exatamente, não foi no ano 31, foi quando Jesus estava passando na cidade com seus discípulos. Então Jesus estava de passagem na cidade. Então quando que essa história começa? Quando Jesus estava de passagem em Jericó. Então vamos lá, tem a outra pergunta: por que ele subiu na árvore? Ele queria ver, ele queria escutar o sermão que Jesus estava fazendo, porque ele era anão, isso aí. E como ele fez para conseguir assistir, ver, ouvir Jesus? Subiu numa figueira, isso mesmo. Então a gente vê essa dinâmica que ela foi só para a gente entender como que a gente vai fazer para ler o texto da Bíblia. É simples, essa parte aqui, esse tópico 1, é só sobre os fatos. Vocês falaram que ele era anão. A gente não pode afirmar, porque em nenhum momento está escrito que ele era anão. Ele só era barba, pequeno era tudo. Ele era embarcação. São perguntas que a gente vai fazer para entender o texto. Isso. Então, senão a gente afirma coisas que não está escrito. Então, essa parte, esse tópico 1, ele é bem básico, mas é isso mesmo, irmãos. A gente tem que analisar o texto com o pé no chão, a gente tem que se ater aos fatos que estão escritos no texto para a gente não se perder. Muitas pessoas não fazem esse estudo, não interpretam de maneira correta e depois utilizam, não, mas a minha interpretação do texto é muito perigoso. Então vamos nos ater aos fatos, e aí agora a gente vai entrar em outra parte. Mas antes, o autor desse tópico, ele fala sobre uma coisa que é muito importante, que é uma dica que ele dá para todos os leitores. Então, dica importante: sempre tenha lápis ou caneta, Bíblia aberta e um caderno de anotações. Por que eu preciso disso? Inclusive eu tenho aqui. Toda vez que eu faço um sermão, toda vez que eu faço uma lição, eu faço uma folhinha, minhas anotações. Por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Porque quando a gente anota alguma coisa, a gente obriga o nosso cérebro a prestar atenção no que a gente está escrevendo. Você não escreve sem prestar atenção. Então é muito importante, porque quando você ouve, você aprende um pouco. Quando você ouve e vê, você aprende mais um pouco. Quando você ouve e vê e anota, você aprende ainda mais um pouco. Quando você ouve, quando você vê, quando você anota, e aí quando você estuda, você aprende mais ainda. Quando você faz tudo isso e ainda ensina para outras pessoas, você já está praticamente com aquilo gravado na sua mente, 100%. Então é muito importante nós, como cristãos, sempre temos um lápis, uma caneta para anotar as nossas dúvidas. Você vê uma palavra na Bíblia que você não entende, abre um dicionário para você ver qual é o significado. Se for possível, compre uma Bíblia de estudos, se você tiver condição. A Bíblia aqui sempre conta em que ano que ocorreu, qual era a língua que aquela passagem foi escrita. Vocês sabem quais são as línguas que a Bíblia foi escrita originalmente? E grego, isso. A Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, ela não foi escrita em português. Então tem ditados populares que são de outras línguas, são expressões de outras línguas. Aquele versículo tal, e ela vai te dizer, e muitas vezes é muito diferente do que você entende sobre aquele versículo. Às vezes não tem nada a ver. Eu vou dar um exemplo sobre essa questão da língua, que é muito interessante.
Interessante. Vocês sabiam que no português, eu vou dar um exemplo no português, tanto que está faltando palavra e que também tem a mais. Então a gente já sabe que a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito no grego antigo. Vocês sabiam que no português a gente tem a palavra saudade? Eu estou com saudade de fulano. No inglês não existe a palavra saudade, como eles falam, I miss you. Eu sinto a sua falta. O que significa? Que eles não têm a palavra saudade, uma palavra só da língua portuguesa. Eu estou com saudade de fulano. Eles não têm uma palavra para descrever o sentimento de saudade. Aí eles usam, eu sinto a sua falta. Entendeu? Olha que uma palavra fica até maior, a frase fica até maior. Eu sinto a sua falta. E tem outro exemplo, que é que a gente tem de menos, que é sobre o amor. Na Bíblia fala muito sobre amor, né? Só que vocês já pararam para pensar. Vamos parar para pensar uma coisa. Eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai, mas eu amo também o meu irmão, eu amo a minha irmã. Eu posso amar uma mulher, eu posso amar um homem. Tem alguma coisa estranha? Todos os amores são iguais? Não. No português tudo é amor. Eu amo uma mulher, eu amo minha esposa, eu amo meu esposo, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, tudo é igual. Mas no grego não é assim. No grego existem vários tipos de amor. Então eu peguei 3 exemplos para a gente entender. Existe o amor filia. O que é o amor filia? Amor de amizade. Então quando você ama o seu amigo, você ama o seu amigo, né? É o amor filia, é o amor de amizade. Amor eros, até a palavra erótico. Amor eros, romântico. Quando você ama o seu marido, quando você ama a sua esposa. Tem amor maternal, tem uma palavra específica para isso. Essa parte da Bíblia, porque ele já viu falar que amava ele muito. Deixa eu falar uma coisa também. Você também, para poder ficar mais fácil, você pode, ao invés de você poder, se você vê a tradução do hebraico, no Antigo Testamento, você vai lá, como é essa parte do Antigo Testamento no hebraico, mas o Novo Testamento é no grego, ele foi escrito no grego. Como é essa parte no grego? Pergunta para o público. Mas se você quiser uma coisa mais prática, que te ajude mais, você vai e compra a Bíblia de Jerusalém. Porque a tradução da Bíblia de Jerusalém é a mais próxima do original. Se você pegar, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, então quando eu estudo pela Bíblia de Jerusalém. Porque essa aqui, se você pegar essa Bíblia minha aqui, que é de estudo, é boa também, que eu anoto tudo, ela é toda anotada. Eu, além de anotar a parte como ele fala, eu anoto a Bíblia mesmo também. Eu pego, vou lá e estudo pela Bíblia de Jerusalém, porque ali ela vai estar mais explicada aquela parte, e às vezes é totalmente diferente. Então, quem quer estudar legal, compre a Bíblia de Jerusalém. Vai te ajudar. Decoraram? Anota aí no papel, a Bíblia de Jerusalém. Patrocinada. Mas é realmente importante, irmãos. É sempre bom a gente utilizar. Hoje em dia tem muitas ferramentas na internet, dá para você saber. Eu dei um exemplo aqui básico, um exemplo sobre amor, mas existem várias palavras. Eu vou dar um exemplo claro, um exemplo prático. A gente sempre vê muitas pessoas falando sobre esse texto, essa passagem da Bíblia. Muitas pessoas interpretam ela errado. E você tem que ver no original para você entender o significado. É muito interessante. Então, a gente sabe que o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico e algumas passagens no aramaico. Geralmente essas passagens no aramaico, elas são descrições do que pessoas falaram, porque a língua que era usada no dia a dia era o aramaico. Então, quando estava se referindo, por exemplo, a uma fala de uma pessoa específica ou algo que estava escrito, era no aramaico, não era no hebraico. Aí a Bíblia utiliza o aramaico nesses momentos. É muito pouco. São descrições de algo que estava escrito, algo que uma pessoa falou em aramaico, em hebraico, sim. Eu vou dar um exemplo muito importante. Você vai falar? A questão dos idiomas. Como foi falado aqui, irmãos, existe
muitas passagens bíblicas que diz respeito à cultura daquela época. Como ele falou, às vezes era um ditado popular daquela época, e com as traduções para a língua portuguesa, às vezes se perde um pouco do sentido real do que estava sendo dito para aquelas pessoas, para aquele momento, para aquela época, para aquela cultura, para aquela época, momento da história. Então, com as traduções, aí depois para o alemão, depois para o inglês, até chegar no português, você imagina que muita coisa pode ter perdido o sentido real ou mais próximo. Então, por isso que é importante a gente ter uma Bíblia de estudo, é importante a gente fazer essas perguntas hermenêuticas, que o Davi falou, né? Quando, como, por quê, para quem, né? O Espírito, que aí você vai conseguir chegar mais próximo do sentido daquele texto. Tá? Isso mesmo. Eu posso falar, por exemplo, de uma expressão que os judeus utilizavam, que tem muito na Bíblia. Vocês já perceberam que, por exemplo, Noé ficou quantos dias na arca? 40 dias e 40 noites. Quanto tempo o povo hebreu ficou no deserto? 40 anos. Quantos dias Jesus ficou no deserto? Vocês entenderam? Isso é uma expressão hebraica. Não é literal. Por isso surgiu também a quarentena. 40 era usado como uma expressão para muitos dias ou muito tempo. Então, por exemplo, quando está dizendo assim, e Noé ficou 40 dias e 40 noites, ele ficou muitos dias e muitas noites. Não necessariamente ele ficou 40, ele pode ter ficado mais ou menos. Não é literal, é muito tempo. É como a gente fala, mas isso aí não faz sentido. Claro que faz sentido, porque a gente também utiliza esse tipo de expressão. Eu estou morrendo de fome. Você está morrendo de fome? Você está morrendo? Não, você não está morrendo de fome. Você está com muita fome. Então a gente também utiliza esse tipo de expressão. E segue reto toda a vida. Segue reto toda a vida, então eu vou ficar andando até eu fazer 80 anos e morrer. Não. Eles são expressões que a gente utiliza, que na época também eram utilizadas esses tipos de expressões. Então é isso, irmãos. Tem várias expressões que você tem que estudar para entender, mas isso aí é o de menos. É realmente o de menos. A questão é você realmente entender qual o significado. Quer dizer que ele ficou muitos anos, eles ficaram muitos anos no deserto. Quer dizer que Jesus ficou muitos dias. Pode ter ficado mais, pode ter ficado menos. Enfim. E também eu vou dar um exemplo prático de uma passagem que muita gente fala isso por aí, utiliza em pregações aí, muitas igrejas utilizam, que é o Salmo 23. Eu já tinha citado o Salmo 23, eu acho que ele e tem outro também que eu vou falar, que são os que são mais assim mal interpretados. Coitado desses textos, cara, eles são muito mal interpretados. Salmo 23. Vamos lá, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que isso significa? Você não. O que isso significa? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não tem. Isso. E não tem. Nada me faltará. Você falou muito bem, isso mesmo. Mas aí, vamos interpretar como as pessoas interpretam. Vamos interpretar como eu vejo por aí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Perfeito. Então não vai faltar nada, não vai faltar dinheiro, não vai faltar relógio, não vai faltar comida. Eu vou ser milionário, vou ter Ferrari, vou ter tudo que eu quiser. Não vai faltar nada. Não vai me faltar problema. Isso aí é bom, não vai me faltar problema, não vai me faltar tribulação. Mas aí é que está. Exato. Então, não é contraditório? Se Jesus está falando que no mundo tereis aflições, é porque muitas pessoas utilizam esse texto de maneira errada. Até porque se você for ler o resto do texto, não faz muito sentido com o primeiro verso, se você interpretar assim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas.
refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Por que aqui não está falando que eu vou ter uma casa, que eu vou ter um monte de cabeça de gado? Ué, que coisa estranha. Eu já preguei sobre isso, aí eu fui lá no original, né? Na Bíblia de Jerusalém. Sabe o que isso significa? E também fui na história, porque eu vou lá, não vou pregar, vou na história. Sabe como é que eram os pastos verdejantes? Era o pastor ficava dias e dias procurando algum lugar que tivesse alguma grama verde na montanha, no sol escaldante e as ovelhas no sofrimento, muitas vezes. E quando ele orando para acontecer, já apareceu o pasto verdejante. Quando aparecia, não era um pasto como é aqui no Brasil, não. O pasto deles é um pasto mais mirrado, mas que dava para alimentar. Aí depois a ovelha sentava lá, mas não é um pasto verde bonitão daqui, não. É um pasto que foi a misericórdia de Deus que providenciou, e depois a ovelha deitava e faz em verdes pastos. Um pasto mirrado, mas que aconteceu e apareceu pela fé. Olha a diferença. Lembrando que o clima de Jerusalém, o clima daquela região de Israel é desértico. É desértico. Não é que nem aqui no Brasil que é um monte de planta, um monte de coisa, clima úmido, você respira, chega a tua boca enche d'água. Não, lá é desértico. É que nem, vou dar um exemplo aqui no Brasil mesmo. Quem já foi para Goiânia, Mato Grosso, sabe como é o ar de lá, né? Seco, a garganta rasga. Eu tenho sinusite, nossa, minha garganta fica toda rasgada, fica cuspindo sangue, é terrível. Então, esse é o clima de lá, clima desértico, não tem umidade. Então, é muito interessante que ela falou também, que minha mãe falou, sobre a questão do pasto ser mirradinho e tudo mais. Então eu vou lutar para ter um pastinho, mas aí é que está no original, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Óbvio que, se você interpretar de maneira correta, você entende o que está querendo dizer. Mas vamos utilizar uma tradução mais perto do hebraico. O Senhor é o meu pastor, de nada sinto falta. Seria a tradução mais correta. E aí você entende o que está querendo dizer no texto. Porque depois fala, tua vara do teu cajado, sol, sei lá o quê, deitar no meio de pai. Então agora faz sentido. Agora faz sentido. Então, se o Senhor é meu pastor, eu não vou sentir falta de nada, porque Ele me supre. Entendeu? Então é muito importante a gente estudar o original para a gente entender o significado real do texto. E aqui, no tópico 2, a gente agora sim a gente vai fazer a interpretação. Mas eu vou fazer bem rápido também por causa do tempo. É que fala compreender, capítulo 11. Compreender o que Deus nos fala através da sua palavra é um processo que exige, além de uma leitura atenciosa, um exercício mental e espiritual para buscar o verdadeiro significado do texto bíblico. A Bíblia é um livro extraordinário porque a sua mensagem tem relevância para os nossos dias. Entretanto, na compreensão dessa mensagem, precisamos buscar o significado para a época em que foi escrita. Alguém afirmou que precisamos entrar no pensamento do autor para compreendermos sua mensagem. Nessa tarefa, você precisa considerar o seguinte: quem escreveu o texto bíblico? Quando o escreveu? Para quem o escreveu? Em que circunstância o escreveu? De onde o escreveu? Quais eram os costumes da época? Porque essas informações históricas vão ajudá-lo a vivenciar a realidade histórica da mensagem. Isso aqui é hermenêutica pura. Se você for num curso de teologia, numa faculdade, se você for num seminário, você vai estudar isso aqui, hermenêutica. É o que o pastor utiliza para fazer uma mensagem, é o que o professor utiliza para fazer a sua aula, é hermenêutica básica. Quem escreveu o texto? Quando escreveu? Porque isso é importante, nós, como a gente já escreveu, a gente só falou dos fatos.